Deus por esta oportunidade de estar aqui mais uma vez na presença de Deus, juntamente com os irmãos, para glorificar o Senhor. E nesta oportunidade, irmãos, falar-lhes a palavra de Deus. E eu sou grato ao Senhor por estar aqui. Conheço de convivência o vosso pastor e sei do Senhor que Ele tem pela sua igreja e pela pregação da palavra. Que Deus me ajude e que seja uma noite de edificação a todos nós. Quero agradecer a Deus pelo amigo pastor Marcos, que nos fez o convite para estarmos aqui. E para nós é uma alegria. Quero também externar minha gratidão a Deus por viver os demais irmãos, como Barley, mas a irmã Zenira, no início de fé. Eles pegaram a gente no momento, para mim, foi dois momentos: início de fé e início de caminhada a dois. Então, ele pegou a gente num momento muito difícil, mas Deus nos deu graça e eles são referência, na nossa vida. E eu louvo a Deus, irmãos, pelos conselhos que eles nos deram, por moldar a gente. Hoje, 42 anos, 18 anos já faz que estamos juntos, servindo ao Senhor, casados, e eu glorifico a Deus, porque até aqui o Senhor tem nos sustentado. Eu quero agradecer a Deus pela vida do pastor Demi, que também foi divisor de águas na nossa vida, quando nós compramos o apartamento, ficamos preocupados onde iríamos congregar. Ele cuidou de nós ali no Nova Baden, nos deu oportunidade, nós começamos a cooperar ali também, e Deus foi abrindo as portas, colocando pessoas certas na nossa vida, e nós, graças a Deus, fomos prosperando e seguindo o propósito do Senhor. Amém? Eu quero louvar a Deus pela vida do irmão Gideval também, que é da velha guarda, Nós temos algum tempo, mas irmão Carlos e Osmar. O Marquinhos, se você fala que tinha 50, você não fala que tinha 50, ninguém acreditava, Se você falar 38, 40, a gente até que acredita, mas 50 não dá. Deus abençoe sua vida. Marquinhos trabalhou comigo um tempo na Plascar, e Deus o abençoou. Agora é descansar, Marquinhos, descansar. Deus te abençoe. Tiaguinho estava aqui, irmão João. Deus abençoe os irmãos, a igreja, os irmãos que eu ainda não conheço pessoalmente. Deus abençoe você. Eu trago a palavra de Deus para a nossa reflexão essa noite. Me sinto alegre de estar aqui para louvar a Deus. Lamentações de Jeremias, capítulo 3, versículo 21 ao 26. Eu sou um pouco cauteloso, porque quando se fala, dá a impressão que a gente está querendo aparecer, mas não é isso. Mas eu estava esta tarde em oração, com meu joelho dobrado no quarto, falando com o Senhor acerca desta noite, deste culto, pedi para Ele uma palavra, e Ele ministrou ao meu coração esse texto, e eu quero falar sobre a relevância da esperança cristã para a igreja do Senhor Jesus Cristo aqui esta noite. A relevância da esperança cristã para a nossa reflexão. Lamentações de Jeremias, para embasar o texto que quero nesta noite expressar aos irmãos aquilo que o Senhor tem colocado em meu coração em nome de Jesus. Quero trazer à memória o que pode me dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim, renovam-se cada manhã. Grande é a tua fidelidade. A minha porção é o Senhor, diz a minha alma, portanto esperarei nele. O Senhor é bom para os que esperam nele, para aqueles que o buscam. Bom é aguardar a salvação do Senhor, e isso em silêncio. Em outras traduções diz: bom é ter esperança e aguardar com paciência a salvação do Senhor. Pai querido, em nome de Jesus,
queremos agradecer ao Senhor por este momento, na tua presença. E uma vez mais eu lhe peço, Senhor, dá-me sensibilidade e discernimento, para que possamos ministrar a tua palavra, de acordo com o teu querer, de acordo com a tua vontade. Que haja renovo, que haja fortalecimento e despertamento espiritual essa noite, em o nome de Jesus. Amém. Podemos assentar, meus irmãos. O livro das Lamentações de Jeremias, não há nenhuma dúvida entre os intérpretes estudiosos de que ele tenha sido o autor das Lamentações, até porque nos escritos do hebraico aparece ele como o autor da carta. Essa carta possivelmente foi escrita após a morte de Josias, rei de Judá, e o término do cativeiro babilônico. Esse cativeiro ele começa em 597 aproximadamente antes de Cristo, na primeira leva, 595. Certo é que ele dura até 586, 85. Essas são as datas aproximadamente que usam para datar o cativeiro babilônico à nação de Israel. Quando nós vemos o texto sagrado, o contexto histórico aqui é muito importante. Israel estava vivendo um momento de declínio espiritual muito grande. A nação já havia sido separada, reino do norte, reino do sul. Deus havia levado Israel, reino do norte, para o cativeiro assírio, e Israel, reino do sul, capital, Jerusalém, não percebeu, mas não seguiu as orientações de Deus e continuou pecando contra o Senhor. A Bíblia diz então que Deus levanta o profeta Jeremias para profetizar a nação de Israel. Jeremias, ele é um profeta que vai se posicionar na porta do templo em Judá, porque havia uma teologia do templo. Qual era essa teologia? O fato de eu estar dentro do templo com a minha pombinha, com o meu novilho, com o meu cordeiro para sacrificar ao Senhor. Ele não irá me punir, não irá me corrigir pelos meus pecados, mas Ele terá compaixão de mim. Essa era a ideia que permeava o coração do hebreu quando entrava no templo de Jerusalém para cultuar. A Bíblia diz então que Deus coloca Jeremias na porta do templo em Judá, e ele começa a denunciar o pecado de Israel. Ele olha para Joaquim e diz para ele: olha, Joaquim, você não será chamado de meu irmão, minha irmã, você terá a morte de um jumento, você será sepultado fora dos muros de Jerusalém, e não na cidade de Davi, como era de costume. A Bíblia diz, meus amados, que este contexto era terrível. Havia pelo menos 3 tipos de apostasia que estava imperando no período em que Jeremias estava profetizando: apostasia moral, apostasia espiritual e apostasia doutrinária. Apostasia espiritual, porque a apostasia doutrinária estava imperando nos corações, e aquilo que era direito já não era mais considerado para a nação de Israel. A condição moral estava terrível, a tal ponto que o rei olhava para os seus compatriotas e não tinha por ele nenhuma afeição moral, não se preocupava em zelar da nação, não se preocupava em cuidar do povo, muito pelo contrário, os escravizava, roubava-lhes o que eles angariavam com o seu trabalho. A Bíblia diz então que Jeremias, usado pelo Senhor, ele começa a profetizar a nação de Israel acerca do cativeiro babilônico. Este cativeiro, ele acontece. Nabucodonosor envia a sua tropa, o seu exército, ele vem contra a cidade de Jerusalém, incendia a cidade, destrói os muros, queima a cidade, pega os utensílios sagrados e leva consigo a Babilônia. A Bíblia diz que na primeira leva, ele leva a força de trabalho, ele leva os jovens como Daniel, Ananias, Misael e Azarias, são levados nessa primeira leva, nessa primeira comitiva, ficando apenas agora com Jeremias, ano de
585 aproximadamente, apenas os velhos, apenas os anciãos, que não tinham mais força para o trabalho, que não tinha condição de prestar serviço à corte babilônica, estes agora que estão dentro de Jerusalém, a Bíblia diz que Jeremias se posiciona e deseja cuidar daquela nação. Ele era proposto, se fosse a Babilônia, seria honrado, respeitado, porque Nabucodonosor sabia que ele era um homem de Deus. A Bíblia diz então que ele escolhe ficar em Jerusalém, ele escolhe ficar entre os monturos da cidade. Jeremias é primo de Baruque e ele vai comprar dele um campo. E este campo é uma atitude profética, é um comportamento profético, porque ele dizia: assim como eu creio que este campo ainda virá produzir frutos, eu creio na restauração por completo da nação de Israel. Jeremias, eu não estou fazendo algo aleatório, eu não estou tendo uma atitude aleatória. O que eu faço por fé, e o meu comportamento é amparado na promessa. Deus mudará a sorte de Jerusalém e a nossa vida será transformada e restaurada pelo poder do Senhor Yahvé. Este era o entendimento, este era o pensamento de Israel, e Jeremias está profetizando. Quando ele chega no capítulo 3 de Lamentações, ele olha para a comunidade de Israel, e o que é que eles veem? Jeremias vê um povo que estava acostumado com a presença de Deus no templo. Jeremias vê um povo que estava acostumado com a glória de Deus enchendo o templo de Israel. Jeremias vê um povo que está acostumado com a presença de Deus se manifestando no templo no momento do sacrifício. Jeremias vê um povo que estava acostumado com os sacerdotes oferecendo sacrifícios e Deus perdoando o pecado do povo. Jeremias vê um povo que agora está com seus corações apertados. A desesperança é uma realidade dentro dos seus corações. Eles estão sem esperança, eles estão agora cativos pelo medo, dizendo: a situação do nosso lado vai apertar, a coisa do nosso lado vai ficar difícil, a glória do Senhor já não é mais conosco, o templo foi destruído, os utensílios para o culto foi levado à Babilônia. O que será de nós agora? Aonde iremos prestar cultos? Aonde iremos reverenciar aquele que vive e que reina e que nós temos por único e verdadeiro Deus? A Bíblia diz, meus amados, que Jeremias, olhando para este povo com a sua desesperança, com uma carranca, olhando para eles, Jeremias olha para eles e vai dizer: eu não quero ficar pensando no contexto terrível que nós estamos, mas eu quero fazer menção de uma coisa: eu quero trazer à memória aquilo que me dá esperança, eu quero trazer à memória aquilo que pode me alegrar a alma. E sabe o que é que eu quero dizer? É que as misericórdias do Senhor são a causa de nós não sermos consumidos, e ela se renova a cada manhã. Quero trazer à memória aquilo que pode me dar esperança. E ele vai dizer: as misericórdias do Senhor. Esse é o primeiro ponto que eu percebo. As misericórdias do Senhor é um escudo que priva o Senhor de nos destruir. Deus, olhando para si mesmo, ele vê santidade, ele vê pureza, ele vê nele mesmo todo esplendor de glória. Mas quando ele olha para a nação que ele escolheu, para o povo que ele chamou, ele vê marcas de pecado, ele vê um relacionamento falho, ele vê uma aliança quebrada. Ele tinha motivos para punir, ele tinha motivos para reger com o braço forte e até eliminar Israel. Todavia, ele lembra da sua misericórdia e ela o priva de fazer com que Israel fosse exterminado. E a sua misericórdia vale para nós nesta noite. Segundo ponto que eu percebo também é a sua fidelidade, um atributo de Deus comunicável que ele vai expressar neste momento de ira, nesse momento em que ele está corrigindo uma nação. No capítulo 11 de Jeremias, capítulo 25 de Jeremias, versículo 11, o texto sagrado faz menção de que Israel desceria ao cativeiro babilônico por 70 anos, mas passando-se os 70 anos, Deus restaurou
restauraria a sorte de Israel. E você me pergunta essa noite: pastor, por que é que Israel foi para o cativeiro? Jeremias capítulo 34, versículo 12 a 17, a Bíblia diz que eles deixaram o conserto do Senhor, e o Senhor vai dizer: olha, era para o cabo de 6 anos você liberar o escravo nascido na sua casa, você deveria deixá-lo ir, mas vocês, assim como vossos pais, não cumpriram aquilo que eu te direi, mas pecaram contra mim. É por causa disso, é por causa da quebra de aliança, é que estão descendo ao cativeiro babilônico. Este é o cenário, este é o contexto que nós observamos. Mas o que me chama a atenção, irmãos, é que Deus não é só misericordioso, só fiel à sua palavra, mas Ele também é bom para aqueles que nele esperam. Aleluia. A bondade de Deus se manifesta na vida de Israel. A bondade de Deus se manifesta sobre o seu povo. Abacuque capítulo 2. Abacuque é contemporâneo a Jeremias. Abacuque está profetizando por volta de 605. Jeremias começa a profetizar mais cedo, e agora ele está profetizando, concluindo o seu ministério. E Abacuque começa também a profetizar. Capítulo 2 de Abacuque, versículos de número 5, versículo de número 9, versículo de número 12, versículo de número 15, versículo de número 19, são 5 ais de Deus direcionados à Babilônia. O Senhor vai dizer a Abacuque: olha, o justo Abacuque vai viver da fé. Todavia, saiba-se de uma coisa: eu tratarei com a Babilônia, vou puni-los severamente, porque eles são como a morte, não estão saciados jamais. Mas eu tratarei com a Babilônia e restaurarei a sorte de Israel. E nesta noite, meus amados, olhando para a relevância da esperança cristã, eu quero falar sobre 3 características da nossa esperança. 3 características da nossa esperança. A palavra esperança aqui no texto, ela tem um significado riquíssimo, extraordinário para nós. Esta esperança aqui, ela é diferente de esperar o salário no final do mês, é diferente de esperar a aposentadoria cair na conta no final do mês. Esta esperança aqui é diferente de esperar um ônibus. Esta esperança aqui é uma expressão no latim: esperança. E o que é isso, pastor? Enquanto Israel espera, Jeremias está conclamando a eles a voltar-se para Deus. Nós precisamos esperar, mas fazendo alguma coisa que agrade o Senhor. Nós precisamos esperar, mas expressar esse sentimento de esperança. Tem gente que diz: pastor, eu estou esperando Jesus voltar. E aí você pergunta para ele: meu filho, você tem fé que vai subir no arrebatamento? Aí ele dá aquele sorriso amarelo e pensa: ah, pastor, eu estou contando com a misericórdia de Deus. Ei, meu irmão, se você entregou sua vida a Jesus e de verdade você anda com Ele, o primeiro princípio para esperar Jesus voltar é ter a sua convicção de que o seu nome está escrito no livro da vida. É o primeiro. Glória a Deus. Tem gente que não tem certeza da sua salvação. Meu irmão, levanta sua mão para mim, faz: Jesus, me dá força e me segura, porque eu quero ir para o céu. E o primeiro princípio, eu creio na minha salvação. Aleluia. Mas há 3 características, irmãos, que eu quero falar essa noite. E a primeira delas: nós somos libertos da escravidão do pecado e nos tornamos filhos de Deus pelo Espírito de adoção. Romanos capítulo 8, versículo 15, o texto diz: porque vocês não receberam um espírito de escravidão para viverem outra vez atemorizados, mas receberam o Espírito de adoção, por meio do qual clamamos: Abba, Pai.
Amados, isso aqui é uma riqueza. O primeiro princípio é que nós precisamos entender que fomos libertos do pecado e não somos mais escravos do mesmo. Israel esqueceu a aliança e por isso foram escravizados. Por que, pastor? Porque o pecado imperava no coração da nação, mas trazendo para nós, nos nossos dias, a igreja do Senhor Jesus Cristo, olhando para o contexto no qual estamos inseridos, nós vimos tanta coisa, tanta vergonha, tanto escândalo, tanta maledicência, irmão contra irmão, usando a internet para escandalizar o Evangelho e o nome do Senhor Jesus Cristo. É uma coisa terrível, é escândalo para lá e para cá, homens buscando para si a glória. Agora já se fala no troféu do melhor pastor, no troféu do melhor compositor, no troféu do melhor cantor, e esqueceram para trás o princípio da humildade e simplicidade. Paulo, quando escreve aos Filipenses capítulo 2 versículo 5, Paulo diz que tem em vós o mesmo sentimento que houve também em Cristo Jesus, que sendo Deus não nos pôs ser igual a Deus, mas antes se esvaziou, tomando a forma de servo, assumindo a forma humana. Ei, meus queridos, quando Deus quis descer, ele se tornou servo. Quando Deus quis descer, ele se tornou humano. Agora o máximo que eu consigo ser é ser servo, mais nada. O que passa disso é procedência maligna. É maligno. Mas eu quero me ater ao texto. Romanos capítulo 8, versículo 15. Tem algo riquíssimo aqui, irmãos. Paulo, quando diz a expressão Abba Pai, alguns vão traduzir dizendo que Paulo está mostrando que agora o homem, por causa de uma ação do Espírito Santo que já começou no coração dele, ele tomou ciência do seu pecado, e por causa disso ele agora clama veementemente: Abba Pai, tenha misericórdia de mim, Senhor, perdoa a minha transgressão, salva-me do meu pecado. Este é o desejo daquele no qual o Espírito de Deus já está trabalhando. Mas tem algo extraordinário aqui, irmãos. Não sei se alguém aqui estuda direito e já leu sobre isso, mas havia uma regra em Roma, no Império Romano, quando se fala de filho adotivo. Todo homem, por exemplo, eu sou filho adotivo. A minha mãe morreu, eu tinha uma hora de vida. O meu pai era um alcoólatra. Ele então, antes de seguir o seu rumo com os meus irmãos, ele me deu para uma família criada, e eu fiquei para trás. Mas qual era a regra no Império Romano? Um filho nascido em casa, o pai poderia, se quisesse, abrir mão dele, fazê-lo morrer ou perecer por alguma situação, porque julgava-se que aquele pai poderia ter tido aquele filho, mas o seu coração não ter desejado. Todavia agora, o filho adotivo, aquele filho não havia nascido em casa. Se o pai que agora adotar aquela criança quisesse abrir mão daquela criança, ele não era permitido por lei. A lei não permitia o homem despedir aquele filho, porque ele era adotivo. Paulo está dizendo isso, uma vez que nós fomos alcançados pela graça de Deus, manifesto no nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, Deus jamais poderá nos jogar fora. Deus jamais abrirá mão de nós, porque, meus queridos, porque fomos filhos adotados. Ele escolheu nos adotar, ele escolheu nos salvar, ele escolheu fazer o filho moer o todo e passar pelo Calvário, para que eu e você aqui esta noite tivéssemos uma vida liberta, transformada pelo poder da graça de Deus, e podemos gritar com muita alegria: Jesus me salvou e eu sou liberto pelo seu sangue precioso na cruz do Calvário.
filho adotivo. Esta é a maior preciosidade. Sabe o que é isso? Você não tinha um pai, mas ele resolveu te adotar. Aleluia. Você não era ninguém, mas ele resolveu fazer de você alguma coisa. Aleluia. Irmãos, eu sei o que é ser desprezado, eu sei o que é ser adotivo, eu sei o que eu estou falando. E quando eu li esse texto, o meu coração se alegrou, porque Isaías 49:15 diz: pode uma mãe esquecer-se do filho que amamenta, todavia eu, Senhor, jamais me esquecerei de ti. Sabe o que Deus está dizendo? Rapaz, eu te adotei, você é meu, não te deixo, não te desamparo, não te abandono, eu te sustento com destra fiel. Você é filho adotivo, a minha graça te vale, o meu sustento, o seu sustento vem de mim. Eu sou o Senhor, Deus zeloso, que velo pela minha igreja. Louvado seja o nome de Jesus. Filho adotivo, filho liberto do pecado. Irmãos, isso é maravilhoso. Isso é maravilhoso. Quando se olha para a corrente teológica, você vê alguns defendendo a graça irresistível. Quando você olha para o outro lado, você vê a graça preveniente tocando. Mas sabe algo que comum aos teólogos? É que se não for a graça, não tem salvação. É que se a graça não fizer nada feito, não é pelas obras da carne ou pelos nossos méritos. Há muitos que gostam de afirmar que algumas igrejas são pelagianas, e eu refuto essa ideia. Eu não acredito assim. Pelo menos no meio do ciclo evangélico no qual estou inserido, todos nós entendemos que a graça de Deus se há manifestado, e se ela não fosse manifesta, nós não seríamos salvos, nós não seríamos libertos. Pelágio dizia: o pecado original de Adão não passou à raça humana, logo todos os homens nascidos depois de Adão têm a capacidade de tomar a sua própria decisão e ir em direção a Deus. Havia os pensadores semi-pelagianos que diziam: não, o pecado original sim afetou o ser humano, todavia ele tem a sua capacidade assim preservada para ir a Deus. No momento que ele entender: olha, eu preciso de Deus, irei até ele. Existe, meus amados, o pensamento humanista. O pensamento humanista também é um problema, porque o humanismo vai dizer: Deus, o Senhor é gente boa, o Senhor é legal, mas fica aqui do meu lado, eu tenho capacidade de resolver os meus problemas, as minhas lutas, as minhas dificuldades e os meus anseios. Há também o pensamento humanista cristão, é aquele que diz: Deus, o Senhor é gente boa, eu te quero participante da minha vida e das minhas intenções. Todavia, Senhor, se eu precisar, eu vou até o Senhor e falo, mas fica aqui do meu lado e participa comigo da minha vida. Mas eu quero te dizer uma coisa, meus queridos: o homem ficou totalmente depravado com a queda de Adão, e o pecado dele passou a raça humana. Paulo, quando fala aos Romanos, capítulo 3, ele vai dizer: todos pecaram e separados estão da glória de Deus. Paulo vai dizer: todos são iguais, gregos e hebreus, judeus e romanos, gentios, todos estão na mesma condição, todos carecem da glória de Deus. Sabe o que é que me chama a atenção? É o versículo 24, porque Paulo vai dizer: sendo, pois, gratuitamente justificado por Jesus Cristo, o nosso Senhor. Quer ser salvo, quer ser liberto, o primeiro passo é crer em Jesus como o único e suficiente Salvador. Não existe outro meio. Pastor, quero ter esperança na minha alma. O primeiro princípio é crer que você foi liberto dos pecados.
Jesus te salvou, que Ele pagou o preço lá no Calvário pela sua vida. E eu estou olhando aqui essa noite, eu estou vendo muita gente salva e liberta pelo sangue de Jesus Cristo. Aleluia. Quantos podem glorificar a Deus por isso? Quantos podem dizer graças a Deus pela minha salvação? Quantos podem dizer, Senhor, obrigado pelo perdão dos meus pecados? Quantos podem dizer, Senhor, muito obrigado pelo meu nome escrito no livro da vida? Porque este é o primeiro princípio que dá esperança ao crente, é ele saber que é liberto pelo sangue de Jesus Cristo. Isso é maravilhoso, irmãos. Isso é glorioso. Segunda característica que o texto nos apresenta, a esperança. Por que ela é tão relevante? Pastor, por que esperar? Por que ela é tão relevante? Primeiro, porque somos libertos. Segundo, porque a esperança nos leva à prática diária de fé. Aí eu entro aqui com os irmãos. A prática diária de fé é você pegar a ortodoxia, aquilo que nós na teologia chamamos de direito, chamamos de conceito certo, aquilo que é reto, aquilo que direciona, aquilo que orienta na retidão, e trazer para a ortopraxia. São duas palavrinhas estranhas: ortodoxia, doutrina. Ortopraxia é você pegar toda esta doutrina, todo este entendimento bíblico coerente e trazer para a prática diária. Quando se fala de fé, meus irmãos, há muitos, e principalmente nos dias atuais, é muito valorizado a fé em que se manifesta o extraordinário. É muito valorizado a fé em que traz milagres à existência. É muito valorizado a fé quando se ora e o mal vai embora. Todavia, é claro e evidente, isso é algo maravilhoso, mas a fé que eu vos falo esta noite é a fé salvífica. A fé salvífica é uma capacitação ou uma capacidade que Deus dá àqueles que creem em Jesus Cristo para viver uma vida irrepreensível neste mundo, glorificando o nome de Jesus. Quando eu faço essa citação, eu me lembro de Tito capítulo 2, versículo 11, e a parte do início do versículo 12, porque Paulo diz: porque a graça de Deus se há manifestado, trazendo salvação a todos os homens. Mas eu gosto do início do verso 12 do capítulo 2 de Tito. Sabe por quê, pastor Emílio? Porque a graça, no versículo 12, Paulo vai dizer: porque ela nos educa. Porque ela nos educa. Sabe o que é que educa um homem e uma mulher nessa terra? Não é a boa retórica de um filósofo, não é a retórica de um bom historiador. O que vai mudar a nossa vida e que vai nos levar aos princípios de Deus é a graça de Deus. Paulo vai dizer: ela nos educa, ela nos educa. E a educação de Deus, irmãos, é extraordinário. A graça de Deus é um poder atuante, é um poder extraordinário, miraculoso, que se manifesta em função do sacrifício vicário do nosso Senhor Jesus Cristo na cruz do Calvário. Quando eu falo de sacrifício vicário, eu preciso diferenciar sacrifício vicário de sacrifício pessoal. Sacrifício pessoal é eu chegar para Deus e dizer: eu quero reparar o meu dano, eu quero reparar pelo que cometi, e o Senhor olhar para mim e dizer: então vem lá para reparar o que você fez. Essa é a sentença: morrer do jeito que está e ser levado ao inferno e ser condenado eternamente. Mas ele, percebendo que o sacrifício pessoal ele era ineficiente, ele não era efetivo ou eficiente à vida do ser humano, então a parte ofendida, o Senhor Deus Todo-Poderoso, ele se manifestou, e então agora ele vai oferecer o sacrifício vicário na cruz do Calvário. Sabe o que é isso, irmãos? É Deus olhando para nós, vendo a nossa fragilidade, a nossa limitação, e dizendo: eu preciso fazer algo por ele, porque senão ele vai morrer, ele vai perecer,
acontecer. E então ele envia Jesus na cruz do Calvário como sacrifício vicário para nos redimir da nossa boa maneira de viver. Isso é sacrifício vicário. É sangue derramado, sangue inocente, puro e santo, na presença de Deus, que fala mais do sangue de Abel lá no deserto, quando foi morto por seu irmão. O sangue de Jesus, ele é precioso às nossas vidas. Aleluia, louvado seja o nome de Jesus. Fé salvífica. A Bíblia diz que dessa leva para a Babilônia foi levar Daniel, Azarias, Misael e Ananias. Quando chegaram na corte, receberam 4 nomes: Beltesazar, Mesaque, Sadraque e Abednego. Eram nomes babilônicos, em reverência a Deus pagãos. Esses jovens, a Bíblia diz que eles assentaram no coração em não se contaminar com as iguarias do rei. Mas no capítulo 3, o texto deixa Daniel e olha para 3 jovens, Misael, Ananias e Azarias, e o texto vai fazer questão de frisar Sadraque, Mesaque e Abednego. Por que é que o texto bíblico cita os nomes caldeus e não os nomes que tinham representação judaica? Por que é citado Sadraque, Mesaque e Abednego? Era Deus dizendo: eu vou envergonhar esses deus pagãos agora. A Bíblia diz que é criada uma estátua e o rei exige que todos se curvem diante dela. A história bíblica narra que esses 3 jovens que tinham nomes mudados para nomes caldeus, eles põem no seu coração: nós não nos curvaremos diante da estátua que Nabucodonosor mandou erigir, mandou erguer. Então agora a notícia chega a Nabucodonosor e ele diz: olha, eu quero saber dessa história direito, como é que é esse negócio. Eles vão dizer: olha, rei, com relação a isso, nem temos que responder nada. Eu só digo uma coisa: se o Senhor nos livrar, então somente seremos livres. Mas se Ele não nos livrar, fique sabendo, ó rei, que nós não curvaremos diante da estátua. Posicionamento de fé. Nós estamos vivendo em um tempo, irmãos, muito difícil, trabalhoso, em que as pessoas têm falhado no seu testemunho cristão, têm falhado no seu comportamento diário de exercício de fé. É por isso que eu coloquei exercício diário de fé. Não tem que ser crente hoje e amanhã ser meia boca, meia tigela. Ou você é, ou você não é. Ou você serve, ou você não serve. Ou você tem aliança com Deus firmada, ou você será confundido naquele grande dia em que o Senhor virá buscar a sua igreja. Quando eu olho para o comportamento de Daniel, desses 3 jovens da corte babilônica, um lugar inóspito, um lugar hostil, um lugar de opressão, um lugar de desafio. Mas quando eu olho para o comportamento desses 3 jovens, lá não tinha parede preta, não tinha um evangelho diferente, não tinha uma linguagem pós-moderna para jovem, não tinha uma Bíblia traduzida como o pastor do Uberlândia traduziu, chamando Jesus e Judas de X9. Não tinha essas traduções, não tinha essa palhaçada, tinha o evangelho para todos. Meus amados, Misael, Ananias e Azarias estavam em um contexto terrível, mas os seus corações estavam cativos a Deus. Glória a Deus. Nada mudava. Isso é ter fé. Isso é ter fé. Fé salvífica. É uma fé que, apesar dos pesares, você está firme. Mas a minha geração tem dificuldade de ouvir falar desse tipo de fé. Eu estava na igreja essa semana, no culto da semana, e eu cheguei, uma irmã dobrada no joelho orando, e ela falava em línguas espirituais com Deus, uma irmã velhinha,
De repente o pastor colocou ela para orar, e eu estava olhando para ela, e ela falando de Jesus com tanta simplicidade. E o Senhor começou a falar no meu coração, a ministrar a minha alma. Meu filho, sabe o que é que essa mulher tinha? Desde o início da fé, ela tinha só amor. E sabe uma coisa? Eu era suficiente. Não precisava campanha de descarrego, não precisava sal grosso, não precisava 3 pulinhos na praia, não precisava folha de trevo no bolso, não. Jesus era suficiente, e Ele continua sendo, irmãos, suficiente para nós. Nós olhamos para essa sociedade que Paulo chama de sociedade líquida. Nós vemos uma sociedade relaxada, uma sociedade que, quando se fala de oração, jejum, leitura bíblica, ele fica desconfortado. Se você perguntar, meu irmão, que dia você jejuou na semana, ele dá um sorriso amarelo, começa a esquivar, porque ele tem vergonha de falar: não jejuei nenhuma vez essa semana. Ei, meu querido, exercício diário de fé, fala-se de relacionamento com Deus, através da leitura da palavra, através da comunhão uns com os outros, através do exercício de fé diário. Apesar dos pesares, eu estou caminhando com Jesus. E aí, meus amados, para nós seguirmos e concluir, 2 Coríntios 4:8, Paulo vai dizer ao 10: em tudo somos atribulados, porém não desanimados, somos perseguidos, porém não abandonados, somos derrubados, porém não destruídos, levamos sempre no corpo o morrer de Jesus, para que também a vida dele se manifeste em nosso corpo. Sabe o que Paulo está dizendo? Eu estou sofrendo pelo Senhor, pela causa do Evangelho, e há momentos que eu sou derrubado, mas jamais eu tenho sido destruído. Há momentos que eu sou perseguido, mas jamais eu tenho sido desamparado. Sabe por quê, irmãos? Porque em meio ao caos, Deus preserva a sua igreja. Deus preserva você, preserva a sua casa. A coisa não está pior, sabe por quê? Porque Jesus está lá. É por isso que não está indo mal. É por isso que você tem vencido dia após dia. Pastor, e as lutas diárias, isso faz parte aqui. Isso faz parte aqui. Mas chegará um momento, irmãos, que nada disso mais estará em nossos corações. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. E para nós concluirmos, primeira verdade, primeira característica, nós somos libertos, e isso me dá esperança. Segunda verdade, que a esperança cristã é relevante, é porque nós precisamos, ou ela nos impulsiona a ter uma vida de fé e prática diária. Terceiro ponto, irmão, por que espero? Pastor, por que eu espero? Aí eu preciso usar o texto sagrado. A esperança cristã, aleluia, aponta para uma recompensa eterna. Pastor, por que eu tenho vontade de esperar? É porque eu sei em quem tenho crido, em que por fim, aleluia, Ele vai se levantar e as promessas se cumprirão na minha vida. E eu fico olhando para o texto sagrado, irmãos, eu me lembro de Gênesis capítulo 6. A Bíblia diz que a terra se corrompeu totalmente. O Senhor olha no céu e vê um homem justo, Noé. E para salvar Noé, ele fala: Noé, constrói uma arca. A Bíblia diz que o Senhor aparelhou uma arca e salvou Noé com a sua família. Isso é extraordinário. Livro do Gênesis capítulo 19, a Bíblia diz que Sodoma e Gomorra estava terrível. Os homens haviam deixado o costume natural por mulheres e ardiam de paixões uns pelos outros, cometendo torpeza, cometendo aquilo que é contrário à natureza. Sabe o que é natural? É você amar e cuidar da sua esposa. O que não é natural é um marmanjo passar a barra
o seu pescoço. Seja homem, mas conforme os princípios de Deus. Aleluia. E a Bíblia vai dizer que nesse contexto imoral, terrível, pecaminoso, Deus então envia 2 anjos à terra de Sodoma e fala com Ló: sai daí com a sua família, porque a terra será destruída. E a Bíblia diz que os anjos tiram Ló às pressas com a sua família. A sua esposa olha para trás e se converte em uma estátua de sal. Mas Ló correu para a cidade de Zoar. O nome Zoar significa pequeno, uma cidade pequena, uma aldeia pequena, aonde ele e suas filhas foram salvas de uma destruição terrível. Percebam o texto, segundo Reis capítulo 2, a Bíblia diz que Deus, depois de usar profundamente Elias no profeta, no ministério profético, ele então o toma para si de maneira extraordinária. Quando nós seguimos o texto sagrado, livro de João capítulo 14, Jesus vai dizer aos seus discípulos: credes em Deus, credes também em mim. Na casa de meu pai há muitas moradas. Se não fosse assim, eu não teria dito: vou vos preparar lugar. E se eu for e vos preparar lugar, eu virei outra vez para vós, para que onde eu estiver, estejais vós também. Percebam, meus irmãos, que Jesus está preocupado com seus discípulos, e ele está dizendo: após a minha partida, continue crendo, continue perseverando na fé, porque isso resultará em uma glória extraordinária. Quando eu olho para Atos capítulo 1, versículo de número 11, a Bíblia diz que Jesus é recebido nos céus. O povo está olhando para o alto. De repente, 2 anjos se manifestam nos céus, dizendo: varões galileus, por que estáis olhando para o alto? Este mesmo Jesus que agora viste subir aos céus, um dia ele mesmo voltará. Percebam que a volta de Jesus é uma realidade. Ele vai voltar, assim como Isaías 42 versículo 9 está escrito: as profecias antigas se cumpriram, e antes que elas se cumprissem, eu as revelei a vocês. Novas eu vos anuncio agora. Sabe o que é que Deus estava dizendo? Os teus oráculos são diferentes dos oráculos pagãos romanos. Eles não são ambíguos. Eu falo e eu velo pela minha palavra, e tudo que eu falei, eu sustentarei pela minha mão forte e poderosa. Jesus vai voltar. Aí Paulo aos Coríntios, eu já estou concluindo, capítulo 15, versículo 19, Paulo diz: se nós esperamos em Cristo somente nessa vida, somos os mais miseráveis e indignos dos homens. Mas eu gosto do versículo 20, porque Paulo diz assim: mas agora Cristo ressuscitou dentre os mortos e foi feito as primícias dentre os que dormem. Eu gosto dessa expressão, porque, irmãos, esse texto que Paulo está falando no verso 20, Paulo está dizendo o que no texto original? Que Jesus é o primeiro que morreu, ressuscitou e subiu ao céu com um corpo na característica de um corpo ressurreto. Portanto, João não pode interceder por você, porque ele está morto, aguardando a ressurreição do último dia. Eu não estou tocando na santidade de Maria, mas ela não pode interceder por você, porque ela está morta, aguardando a ressurreição do último dia. Paulo, um exímio pregador aos gentios, também santo homem de Deus, morreu e está aguardando a ressurreição do último dia. Mas existe um, amados, que depois de morrer, ao terceiro dia, ele ressuscitou. Ele ressuscitou, aleluia, e ele subiu aos céus, está sentado à destra do Pai, e ele intercede por nós, pelo seu sangue precioso derramado. Concluindo, Paulo vai dizer aos Coríntios 15:51: ei,
Eis que vos digo um mistério: nem todos morreremos, mas seremos transformados. E eu não sei o texto todo de cor, mas ele vai dizer assim: é necessário que aquilo que é corruptível se revista da incorruptibilidade, aquilo que é mortal se revista da imortalidade. E quando isso que é corruptível se revestir da incorruptibilidade, e aquilo que é mortal se revestir da imortalidade, cumprir-se-á a palavra que está escrita: ó morte, cadê o teu aguilhão? O aguilhão da morte é o pecado, e a força do pecado é a lei. Mas graças a Deus por Jesus Cristo que nos dá a vitória. Aí Paulo conclui dizendo que em 1 Coríntios 15:58: portanto, meus amados, já que ele vai voltar, sede pois firmes, sempre constantes e abundantes na obra do Senhor, sabendo que o vosso trabalho não é vão no Senhor, tem recompensa para você. Continue esperando. Não existe reencarnação, isso é papo furado. Existe ressurreição. Aí João, em concordância com Paulo, primeira carta, capítulo 2, versículo 3, Paulo vai dizer: amados, João vai dizer agora: amados, ainda não é, agora somos filhos de Deus, e ainda não é manifesto o que haveremos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele, porque assim como ele é, nós o veremos. Nós o veremos. É promessa de Deus para a igreja. Jesus vai voltar. Apocalipse capítulo 3, para finalizar, versículo de número 11, o texto vai dizer: porque guardaste a palavra, porque mesmo tendo pouca força, guardaste a minha palavra e não negaste o meu nome, eu também te guardarei na hora da provação que há de vir sobre o mundo, para pôr à prova os que habitam a terra. A volta de Jesus é uma realidade. É por isso que eu preciso continuar esperando Jesus voltar. Mas aí eu não concluí, João. A minha esposa fica assim: você está falando muito nessa questão de santificação. Mas irmãos, é um negócio que não tem jeito, me impulsiona a falar sobre isso. Hebreus 12:14, o texto diz: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Mas João, no capítulo 3, verso 2, ele fala: agora somos filhos e ainda não é manifesto que haveremos de ser, mas sabemos que quando ele se manifestar, nós seremos semelhantes a ele. Ou seja, assim como Jesus é, nós seremos. Mas João conclui dizendo, ele vai dizer: mas eu gosto dessa expressão, mas, porque ele vai dizer: mas aquele que tem nele essa esperança santifica-se a si mesmo, assim como ele é puro. Pastor, eu quero ir. Você está esperando? Como é que está a sua vida? Como é que está o seu comportamento na rede social? Irmão, tem muito casamento destruído por causa de rede social. Tem muitos lares destruídos por causa de rede social. A minha palavra, ela tem o intuito de te despertar esta noite, porque às vezes pouco se fala sobre a volta de Jesus, porque a ideia é: já deu tudo certo, você é calmo, você é cabeça, não calma, a sua vida é extraordinária, e nós começamos a viver uma vida como se o céu não fosse real, como se ele não existisse, nós não fôssemos para lá. Mas deixa eu dizer uma coisa: não viva a vida de qualquer jeito. Jesus virá buscar a sua igreja, e nós, como igreja, devemos conservar a nossa esperança viva em nossos corações. Por quê, pastor? Porque ela é relevante a nossa fé, ela é relevante a nossa vida. Jesus virá buscar a sua igreja,
E naquele momento, irmãos, eu quero que, quando acontecer isso, nós sejamos companheiros para subir no arrebatamento da igreja. A última vez que eu vim aqui, o irmão trouxe uma palavra tão séria sobre salvação, sobre a vida com Deus, e eu vim para casa refletindo. E a mesma palavra eu trago aqui esta noite. Jesus virá buscar o seu povo, e você precisa continuar esperando Jesus voltar. E eu quero que você fique de pé. Com a permissão dos irmãos, eu quero fazer uma oração. Eu acho que eu já estou extrapolando aqui no horário, mas eu quero orar por você. Se tiver alguém para aceitar Jesus, vocês são todos aqui, são crentes aqui, mas se tiver alguém, pastor, eu quero aceitar Jesus. Eu ouvi essa palavra e eu entendo que eu preciso de ter um compromisso com Jesus para subir no arrebatamento, porque ele é uma realidade. Tem alguém no nosso meio? Se não tem, que o Senhor lhe conceda uma outra oportunidade. Mas neste momento eu quero orar por você, crente que está aqui esta noite, que apesar de tudo tem enfrentado lutas e dificuldades, mas o Senhor tem te preservado e você tem sido fiel ao Senhor. Pai querido, em nome de Jesus, eu quero ministrar esta noite à tua igreja, a cada irmão aqui presente. Eu quero te apresentar cada vida, cada coração que está aqui, que recebeu esta palavra. Que o Senhor traga renovo, que o Senhor traga fortalecimento espiritual a este crente, a esta crente. Que o Senhor venha mover os seus corações em comunhão diária com o Senhor. Pai querido, toma a causa da tua igreja em tuas mãos. Toma a vida de cada um diante do Senhor e os fortaleça na tua presença. Continua dando graça ao pastor dessa igreja, a todos os obreiros, as famílias aqui representadas, que sejam guardadas pelas tuas mãos, Senhor, e que a obra do Senhor continue avançando neste lugar, que o Senhor continue prosperando, abençoando esta igreja. Essa é a oração que faço a ti, em nome de Jesus, amém. Deus abençoe a todos, em nome de Jesus.